Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Independente do horário que você for assistir, estamos começando mais um Cozinha Sem Noção. E hoje eu vou trazer para vocês uma receita bem divertida para você servir num café da tarde, por exemplo. Eu vou trazer um lanche informado que eu vou chamar de sanduíche Paris. Por que eu estou dando esse nome? Porque, na verdade, eu estou trabalhando com uma técnica chamada croque-monsieur, que é, na verdade, um lanche muito clássico na França e que a gente consegue trabalhar com, geralmente, presunto, queijo e alguns queijos na cobertura, deixando um lanche mais cremoso. Eu quero facilitar a sua vida, então eu vou trazer uma opção diferente de recheio e muito mais divertida. Eu vou cortar alguns processos, como levar ao fogo, vou fazer uma cobertura de queijo crocante e a gente vai se divertir muito mais. Vai ver que vai ser rapidinho de fazer, bonito de apresentar e legal para comer. Eu sou Michel de Fiore e está começando mais um Cozinha Sem Noção. Então é o seguinte, o lanche é um processo muito prático, um processo muito rápido que a gente vai ter que fazer. Eu estou encurtando os processos do real croque-monsieur, então a gente vai fazer um lanche basicamente montado da mesma forma, mas um lanche completamente diferente. Então o que a gente vai fazer? Os primeiros passos vão ser o recheio. Eu vou preparar um recheio de queijo, que é bem rápido para fazer. Então eu vou misturar alguns tipos de queijo e um pouco de peito de peru, um pouco de champignon e um pouco de ervilha. É bem simplesinho. Então, ó, numa tigela, a gente vai misturar um queijo fresco, que pode ser ricota, ou um queijo branco. Vou colocar também um pote de requeijão. Vou colocar uma colher de sopa de queijo ralado. Vou utilizar mais queijo na cobertura. Vou começar a misturar. Bem simplesinho. O queijo eu já esfarelei previamente. E aí eu vou misturando. E vou colocar também mussarela em pedaços. Eu mandei fatiar a mussarela e eu rasguei os pedaços da mussarela. Bem simplesinho. Por que eu rasguei? Porque na hora de cortar vai ficar mais fácil do que se eu usar uma fatia inteira. Então isso vai me facilitar bastante. Vou misturando, fica um recheio meio compacto mesmo, não tem problema. E aí eu coloco champignon, sem miséria e ervilha. Vou deixar um pouco para colocar direto na assadeira. Misturei isso tudo, tenho aqui uma base do recheio. Bem difícil, né? Vamos para a montagem. Vou pegar uma assadeira, vou colocar margarina e farinha de rosca. Não preciso untar muito, é só para realmente não grudar. Eu estou usando um refratário de vidro porque fica mais legal. Aqui eu tenho um pacote de pão de forma. Eu comprei o pão de forma com casca mesmo e eu retirei a casca. Isso é mais econômico do que a gente comprar ele já sem casca. Se você preferir usar ele já sem casca direto, não tem problema, ok? O que eu fiz aqui? Na verdade, eu peguei o pão, alinhei mais ou menos 4 fatias e tirei todas as laterais. Para quem gosta, pode se usar, não tem problema. Eu retiro porque na apresentação fica um pouco mais bonito, mas não é obrigatório. Tenho aqui. Opa! Aí a gente vai fazer a montagem, bem rápido. Vou espalhar fatias, vou dar um intervalinho entre elas, bem pequeno. Tá? Vou espalhar por todo o fundo, dessa forma. E vou vir com o recheio. Opa. Vou espalhar por todas as fatias.
espalho mais ou menos nas primeiras fatias, assim, por igual, porque depois a gente consegue igualar. Um recheio bem diferente, um sabor bem acentuado. Se eu estiver usando ricota, eu posso colocar um pouquinho de sal para melhorar a intensidade do sabor. Prontinho. Agora, eu vou pegar a ervilha que a gente reservou, vou preencher alguns buraquinhos com ela, podem ficar por aqui. Vou polvilhar um pouquinho de noz moscada, isso vai me dar um sabor bem intenso. E vou espalhar tirinhas, vou dar uma rasgada também, de peito de peru. Se eu quiser usar presunto, posso utilizar, não tem problema. Ou algum outro frios que a gente gosta, né? Na verdade, embutido. Isso aqui se chamam embutidos. Mas o sabor vai ficar bem interessante, vai ficar bem legal. Então eu espalho. Sem miséria. E com a mão mesmo, tá? Não sempre muito limpa, higienizada, mas que vai me facilitar bastante aqui. Certinho. Agora eu vou completar com mais um pouco de pão. Eu vou, na verdade, fechar, como se fosse uma torta. Enquanto isso, meu forno já está aceso. A 180 graus. A gente pré-aquece uns 10 minutos. Para a última camada, eu até coloco algumas rebarbinhas para a gente firmar melhor esse sanduíche. Dou uma leve pressionada, só para alinhar. E agora o que a gente vai fazer aqui? Uma cobertura. Essa cobertura, ela vai deixar crocante e cremosa ao mesmo tempo esse lanche. Então é uma coisa também bem simplesinha, bem rapidinha de fazer. Olha só como é simples. Eu vou reservar. E aí eu vou vir com uma tigela, uma vasilha. Vou colocar um ovo inteiro. Vou colocar uma lata de creme de leite ou uma caixinha de creme de leite. Se for creme de leite em lata, sem soro. Vou colocar um copo de requeijão. Uma pitadinha de noz moscada para temperar. E depois eu vou colocar o queijo parmesão. Porque eu vou bater rapidinho na batedeira, só para incorporar melhor. Isso aqui a gente está usando como substituto ou de um creme de molho bechamel ou de um creme de queijo que normalmente entraria no croque monsieur. A gente está trabalhando com queijo, só que eu estou dando uma praticidade disso aqui ser feito muito mais rapidamente. Então eu vou bater rapidinho. Não precisa bater muito. E aí a gente espalha por cima desse sanduíche, deixando que ele entre nos vãozinhos que a gente tem entre o pão.
Deixa escorrer. Eu espalho o queijo parmesão por cima. E vou levar ao forno isso aqui por mais ou menos uns 10 minutos, que é o tempo que a gente vai levar para gratinar esse queijo. A gente está trabalhando com um recheio que não precisa ser assado, ele vai ser só aquecido, e o pão já é assado. Então, o que me interessa mesmo é que ele aqueça e que gratine esse queijo. Vai levar uns 10 minutos a 180 graus, e aí vai ficar mais ou menos assim. Enquanto o nosso sanduíche assa, anota os ingredientes que você vai precisar. Um pacote de pão de forma, 300 gramas de queijo branco, um copo de requeijão, 300 gramas de peito de peru fatiado, uma lata de ervilha escorrida, um pote pequeno de champignon, uma colher de sopa de queijo parmesão ralado, 300 gramas de queijo mussarela rasgado e uma pitada de noz moscada. Esses são os ingredientes para o recheio. Para a cobertura, uma lata de creme de leite, um copo de requeijão, uma pitada de noz moscada, um ovo inteiro e um pacotinho de queijo parmesão ralado. E tá aí, olha o resultado do nosso sanduíche de Paris, mais ou menos, um sanduíche francês. Olha como ele ficou legal. Na sua casa, se você quiser, gratina um pouco mais o queijo, fica mais legal, não tem problema. E aqui eu vou cortar uma fatia para vocês verem como ele fica por dentro. Então, ó, macio, ele fica úmido por causa do creme, bem cremoso também. Eu vou colocar no prato, tá bem quente. E tá aqui. Bem recheadinho, bem cremoso e bem diferente. E essa e mais outras receitas você consegue ver no Receitas Demais, www.receitasdemais.com. Lembrando que somos uma produção do Insane Ideas. E tá aí, se você gostou, curte o vídeo, coloca algum comentário, vai ser legal pra gente ver. Eu sou Michel de Fiore e esse foi mais um Cozinha Sem Noção.